E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra e se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Os irmãos diz, vamos examinar a palavra de Deus. Como mencionamos, o tema desta mensagem é o espírito da Babilônia presente no mundo. Vamos entender o que significa esta expressão, o espírito da Babilônia presente no mundo. O livro do Apocalipse, os irmãos já sabem, nós já ensinamos, já falamos desse conteúdo, que significa a palavra Apocalipse, revelação. É uma palavra grega que significa revelação. E é revelação que Deus deu a Jesus, que Jesus deu por meio de um anjo a João, para transmitir às pessoas da sua época e posteriores à sua época as coisas que brevemente deveriam acontecer. Por aí já se dá para entender que o Apocalipse é uma visão futurística lá dos dias de João, não dos nossos dias. Nós temos que entender este pormenor. Trata-se de uma visão futurística lá dos dias do apóstolo João. Nós não estamos vivendo nos dias de João, nós não somos contemporâneos de João. Vivemos numa época totalmente diferente. Então, o Apocalipse pode estar se referindo ao longo de toda a trajetória, de toda a história da igreja, porque vai tratar exclusivamente da igreja, claro, eu disse exclusivamente da igreja porque é a personagem principal, mas nós vamos ter também a história do mundo envolvendo todo o Apocalipse, e não só a igreja, Israel e as nações. Como abordamos, o objetivo deste conteúdo, o espírito da Babilônia presente no mundo, é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais desse espírito da Babilônia. O objetivo desse assunto do espírito da Babilônia presente no mundo é alertar a igreja como que esse espírito atua na sociedade, na igreja, na política, na religião, nos meios sociais, nos meios de comunicação, como esse espírito da Babilônia, ele está atuando. Você já sabe que a linguagem espírito da Babilônia é uma linguagem figurativa. Quando a gente fala espírito, às vezes a pessoa vai pensar, então tem o espírito da Babilônia, tem esse espírito, eu não sabia qual é ele. Não, não esquece isso, não tem o espírito, é a ação, não tem um espírito chamado espírito da Babilônia. Não existe esse espírito chamado espírito da Babilônia. O que nós estamos falando é a ação, como ele permeia o mundo, como se desenvolve as ações que nós podemos chamar de espírito da Babilônia presentes no mundo atualmente. Então é muito importante nós entendermos o que significa isso. Babilônia e seus significados. Vamos partir daí, Babilônia e seus significados. É bom nós entendermos, irmãos, que a Babilônia que está se tratando nesta mensagem e nesse trimestre de assuntos voltados da escola dominical, não é a Babilônia da época de Nabucodonosor. Não é essa Babilônia. Aquela Babilônia da época de Nabucodonosor já se foi. Já ficou no passado, já ficou no esquecimento. Então, quando nós vamos tratar da Babilônia,
Pastor, já diga logo quem é. Não, não preciso dizer quem é. Você vai descobrir no decorrer não só dessa mensagem, mas do trimestre, do que se trata a Babilônia. Então é figurado. É figurado, não é literal. A Babilônia literal não existe mais. Onde é que ficava, pastor, a Babilônia? No atual Iraque. Então, nós não temos mais essa Babilônia. É importante nós entendermos esse aspecto, que é um aspecto espiritual, é um aspecto simbólico, quando se fala da Babilônia, mas que ela tem atuado, e o espírito da Babilônia tem atuado no mundo de uma determinada forma que não tem como as pessoas escapar dele. Precisa estar muito atento, muito vigilante, percebendo as suas ações para não cair no engodo do espírito da Babilônia. Isso é importante. Então, veja que o texto bíblico aqui que nós estamos abordando, ele aborda a questão a grande prostituta. Diz que a Babilônia é a grande prostituta. E aparece 3 palavras no texto que nós lemos: prostituta, prostituir-se e prostituição. Aparece 3 palavras: prostituta, prostituir-se ou prostituiu-se e prostituição. Prostituta vem do grego porné. A palavra prostituir-se, pornéu. E a palavra prostituição, porneia. Aqui não está tratando de prostituição carnal. Sempre que se fala de prostituição, vai se entender literalmente, que é a primeira regra de interpretação, que está se falando de um assunto que é de prostituição carnal. Só que quando se submete à averiguação da interpretação das Escrituras, vai se perceber que o texto bíblico aqui do Apocalipse não está tratando de prostituição física, de prostituição carnal, mas está se tratando de uma prostituição, podemos assim falar, simbólica, de uma prostituição espiritual, de idolatria. O texto está falando de idolatria. É muito importante nós entendermos por quê? Porque o texto aparece com a linguagem, às vezes, difícil de entender. A prostituta, por exemplo, ela estava sentada sobre muitas águas. Essas muitas águas significa multidões de pessoas. Então, a prostituta estava sentada sobre muitas águas, que significa multidões de pessoas que estavam envolvidas. Essas pessoas estavam envolvidas pela idolatria, pelo paganismo e pela oposição à fé cristã. Então, veja aí, ó o que eu falei. Ela estava assentada sobre muitas águas. Ela quem? A grande prostituta. Isso significa a questão das muitas águas, multidões de pessoas. Então, é um sistema religioso que atrai multidões de pessoas, e essas multidões de pessoas, elas estão envolvidas com idolatrias, com paganismo e com oposição à fé cristã. Pode-se atribuir aí também que uma das facetas dessa prostituta é a imoralidade do falso sistema religioso. Essa imoralidade do falso sistema religioso, aqui não estou falando de imoralidade sexual, mas de imoralidade espiritual, do falso sistema religioso, do ensino errado desse falso sistema religioso, de querer desencaminhar pessoas com ensino errado. E isso é onde nós encontramos, então, desta maneira, o espírito da Babilônia. Se eu, porventura, vir ensinar coisas erradas para a igreja aqui de Vila Santo Antônio, voluntariamente, não é porque eu não sei, porque tem aquela pessoa que ensina porque não sabe, ele aprendeu errado e ele vai repassando esse ensino errado e ele não faz uma reciclagem para aprender e melhorar. Essa pessoa é um ignorante. Mas se eu faço voluntariamente, sabendo que eu estou ensinando errado e que isso que eu estou fazendo é errado,
Eu estou envolvido com o espírito da Babilônia. Porque aí é o espírito da mentira. Então veja que nós falamos que tinha 3 palavras que vai exemplificar a tal mulher, o tal lugar e quem está envolvido com ela. Prostituta, prostituir-se e prostituição, que vai dar tudo dentro do mesmo balaio. É o que está dizendo o texto bíblico. O texto bíblico fala de uma mulher, o texto que nós lemos aqui do Apocalipse, fala de uma mulher, e essa mulher, ela estava sentada sobre uma besta. Sabe uma besta? Uma mula. Ela estava sentada sobre uma mula. Veja que coisa estranha. Ela estava sentada sobre uma besta. Essa besta tinha a cor vermelha, era escarlate. Olha que a linguagem é figurada como eu estou mencionando. Ela estava sentada sobre uma besta. A besta tinha a cor vermelha, que é a cor de escarlate. E a besta, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Já viu uma mula com 7 cabeças? Besta é mula. A besta, ou o animal bestial, né? O irmão Erivaldo deu até risada ali, lembrou das mulas do Nordeste, né? Mas de 7 cabeças, já viu? Nunca viu uma mula de 7 cabeças? É o bicho de 7 cabeças. Então, a linguagem é figurada, irmãos. A besta tinha a cor vermelha, ela tinha a cor de escarlate, a mulher estava sentada nela, e ela tinha 7 cabeças. É importante nós entendermos, irmãos, porque, como eu disse, essa linguagem é simbólica. E a partir do momento que você vai lendo o texto bíblico e vai compreendendo aquilo que está escrito, a escritura vai se revelando. Veja, ela estava vestida de vermelho, não era de preto, não era de azul. Escarlate é vermelho. Então, a besta, ou a mulher que estava sentada sobre a besta, estava vestida de vermelho. A mulher estava de vermelho. Não é a dama de vermelho lá do filme, não, irmãos. É a mulher do Apocalipse aqui. Essa mulher também é simbólica. A conotação mulher no Apocalipse, às vezes, tem significados diferentes. Nós só podemos entender isso quando a gente observa o contexto do conteúdo. Então, veja, ela, além de estar vestida de vermelho, ela estava adornada com ouro, ela tinha ouro em volta. E além de estar adornada com ouro, ela tinha pedras preciosas e pérolas. Então era uma mulher sentada sobre uma besta, adornada de vermelho, com ouro em volta no seu corpo, com pedras preciosas, com pérolas. Significa que era uma mulher pobre ou era uma mulher rica? Rica. A mulher era rica, muito rica. Quando está adornada, tinha por todo lugar. Então ela estava adornada com isso. O texto bíblico começa a se revelar e você vai formulando na tua mente o entendimento deste assunto para você chegar à conclusão, desculpa a expressão, quem diabos é essa mulher? Aí o texto bíblico vai dizer que ela tinha, ou que ela tomava santa ceia. Pastor, essa mulher toma santa ceia? Ou pior que toma santa ceia, porque o cálice é para tomar ceia. Sabia disso? O cálice é para ceia. Ela tinha um cálice de ouro na mão, e com esse cálice de ouro ela tomava ceia. Olha o texto bíblico se revelando. Só que esse cálice, ele estava cheio de abominações, de imundícias, da prostituição desta mulher. Veja que eu não estou criando conjecturas aqui. Eu estou citando apenas o texto bíblico. Aí você vai formulando na tua mente o que é isso. Esta mulher, ou esta fera, a besta, sobre a qual a mulher estava, é a besta que subiu do mar. Em Apocalipse capítulo 13 e verso 1, João diz que estava na areia do mar e viu subir uma besta, uma fera universal, uma fera que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Mar, nesse sentido, significa pessoas. Não é mar literal. Ele diz que está na areia da praia, mas não foi da areia da praia. Essa linguagem é figurada e você precisa entender. Então, este mar, de onde surge a besta, de onde surge a tal mulher, é um mar de pessoas, de multidões de pessoas. É de lá que vai surgir. Veja que ela tinha 7 cabeças e 10 chifres,
que simboliza isso aí, as cabeças e esses chifres, simboliza o poder da besta no mundo, o poder religioso, o poder político, o poder econômico. E esse poder religioso, esse poder político e esse poder econômico vai demonstrar que a besta e que a mulher sentada sobre a besta, ela está envolvida com o espírito da Babilônia. É complicado o conteúdo? É difícil de entender? É complicado. Pastor, o que significa essa questão das 7 cabeças? Nós já sabemos que não existe um ser, pelo menos nesse mundo, nesse planeta, que tenha 3 cabeças, 4 cabeças, 5 cabeças. Não existe esse ser. Então a linguagem é figurada. Não existe o bicho de 7 cabeças, um monstro de 7 cabeças, um dragão com 7 cabeças. É uma linguagem figurada. Quando a gente vai analisar o texto, João vai ouvir do anjo que esta questão significa povos, línguas e nações. E aí a gente precisa descobrir, ao longo da história humana, da história universal, o que significa isso. E quando a gente observa, veja que essas cabeças significa a questão do poder político, religioso e econômico. Então, a besta e a mulher, ela tem esta conotação ou esta ligação com economia, com política e com religião. De uma determinada forma, de uma determinada maneira, essa besta, ela influenciou o mundo da sua época e vem influenciando até quando haver o desfecho geral e o mundo volte para as mãos de nosso Senhor. Pastor, mas quem é essas cabeças? A primeira cabeça que exerceu domínio, nós vamos encontrar lá no Velho Testamento. Na época que Israel foi escravizado no Egito por 430 anos, não foi todo o período de escravidão, nós vamos encontrar o Egito, o Império Egípcio, exercendo domínio sobre os homens, sobre os reinos da sua época. Então, nós podemos dizer que o Império Egípcio foi a primeira cabeça da besta. Não foi a besta específica, mas foi a primeira cabeça. Olha a Bíblia se revelando. Olha a história revelando o que significa a besta. Só que o Império Egípcio, ele vai ter o seu fim, ele vai acabar. E aí nós vamos ter outros povos passando a dominar. Nós vamos ter, por exemplo, a Assíria. A Assíria exerceu um domínio de caráter global naquela região ali. Então, depois do Egito, você vai ter a Assíria dominando o mundo e sendo a segunda cabeça da besta. Quando os assírios perderam o poder, nós vamos ter a grande Babilônia. A Babilônia, ela teve 2 impérios. O que vai significar a cabeça da besta não é o primeiro império babilônico, mas o segundo império babilônico, que significava império dos caldeus, que sob Nabucodonosor exerceu um controle mundial. O mundo, quando eu estou me referindo, é o mundo lá do Oriente Médio, daquela região conhecida e que a história bíblica está narrando. Nabucodonosor teve o domínio dado por Deus nas suas mãos. É só observar a história, porque ela não falha. Então nós vamos ter a Babilônia como a terceira cabeça da besta. São quantas cabeças que a besta tem? 7. Nós falamos de quantas já? 3. Quando os babilônicos foram suplantados, quem passou ao domínio foram os medo-persas. Os medos-persas exerceram o domínio no lugar dos babilônicos, por um período longo de tempo. Sendo assim, nós podemos dizer que o Império Medo-Persa foi a 4ª cabeça da besta. E quando o Império Medo-Persa caiu, quem vai dominar o mundo é Alexandre o Grande. Alexandre, chamado o Grande, era grego. E ele colocou na sua cabeça que uma língua era um domínio. Era o seu lema. Até porque quando Jesus nasceu, o mundo falava aramaico, hebraico e grego. A principal língua era a grega, implantada por Alexandre o Grande. Então nós podemos dizer que o Império grego
sob o domínio de Alexandre o Grande, que dominou o mundo da sua época, é a quinta cabeça. Quinta cabeça? Quinta cabeça da besta. Quando a gente analisa o Apocalipse, o anjo vai dizer para João que as cabeças da besta significavam reis. Ele disse: 5 já caíram. 5 já caíram. Um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, dura pouco. A besta que foi já não é, mas que virá. A linguagem às vezes se confunde. A besta que foi e já não é, mas que virá. Ela é o 8º. É procedente dos 7º. E é através dela que vai a perdição. Eu falei de 5 até agora. O Império Grego vai cair. Quem vai dominar depois do Império Grego são os romanos. Quando Jesus nasceu, o Oriente, a Palestina, aquela região, estava sob a tutela de Roma. Sob a força das legiões, Roma dominou o mundo praticamente. O anjo disse para João que 5 caíram, um existia. Um existia quando? Nos dias em que João estava vivendo. Ele disse: um existe, outro ainda não é vindo. Então quem é a 6ª cabeça da besta? Roma. Depois de Roma, o mundo tem alguns impérios que ainda exercem algum domínio, mas não de escala global como se exercia anteriormente. Não de escala global, como existia anteriormente, como o Império Otomano. Mas não é o Império Otomano que está em evidência nessa questão. E o anjo disse para João que o 7º, quando viesse, ele duraria pouco tempo. Está escrito isso na Bíblia, eu não estou inventando nada aqui. Dura pouco tempo. Quando a gente analisa a história, irmãos, quando a gente vai analisando a história, nós vamos perceber dentro desse contexto que o império que exerceu domínio de escala global e durou pouco tempo, e que está dentro desse contexto, é o Império Britânico, é a Inglaterra. Quer dizer, foi o Império Britânico, sob o domínio da Inglaterra, que exerceu esse domínio de escala global, durando de 1914, um pouco anterior, até 1945, após a Segunda Guerra Mundial, sendo a grande vitoriosa das 2 guerras mundiais. Olha que coisa, a Bíblia não falha, a linguagem bíblica, ela não deixa a desejar. O anjo disse: quando vier, dura pouco tempo. E foi justamente nesse período de tempo que ela exerceu a sua maior influência. E qual é a língua universal hoje dominante no mundo? Qual é a língua universal hoje dominante no mundo? É o português? É o chinês? É o inglês? É o inglês. Só que aí nós estamos entendendo que ela é a 7ª. Aí o anjo disse para João: a besta que foi já não é, mas que virá, ela é o 8º, não é o 7º, é o 8º. Só que ela procede dos 7. E é por meio dela que vai a perdição. E aí a gente vai fazer uma averiguação, porque a besta do Apocalipse, ela exerce domínio de escala global, de escala universal. E o anjo disse para João que ela era procedente dos 7. E aí a gente tem que olhar dentro da história quem é o filho rebelde, considerado rebelde, que saiu da Inglaterra. E a história vai nos mostrar isso, que esse filho rebelde é os Estados Unidos da América. Pastor, sendo assim, nós podemos dizer que os Estados Unidos da América é de onde procede esse domínio universal da besta. E aí a Bíblia não fala de 9ª cabeça de besta. Vai até a 8ª. Só que ele abre um leque, o anjo abre um leque, dizendo que são reis, mas são também 7 montes, sobre o qual a mulher está assentada. E quando a Bíblia fala que são 7 montes sobre o qual a mulher está assentada, aí nós vamos ter que entender que ele está falando de uma cidade ou de uma igreja que está dentro de uma cidade que é cercado por 7 montanhas. Veja que
abre o leque. Por que abre esse leque? Porque quando a gente fala das 7 cabeças e da 8ª cabeça, nós estamos falando do aspecto político, do aspecto militar, o domínio político-militar que essas nações exerceram no mundo, sendo a cabeça da besta. E quando a gente fala da questão das 7 montanhas que cercam a cidade, a tal cidade, a suposta cidade, onde a mulher está assentada, sendo a mulher a própria cidade, ou a igreja, ou uma igreja que está nesta cidade, nós estamos falando de um aspecto religioso. Porque a besta, ela tem um domínio político, militar, e ela tem também um domínio religioso. Veja que a linguagem não é fácil. Sendo assim, nós podemos ver que o espírito da Babilônia, ele está presente tanto no aspecto político, no aspecto econômico e no aspecto religioso. A besta tinha quantos chifres? 11. Quantos chifres? 10. Então você tem 8 nações, sendo que algumas não existem mais com esse poderio que já teve. E você tem 10 nações que são simbolizadas pelo chifre da besta. Se você for fazer uma averiguação, e eu não tenho tempo suficiente para fazer essa averiguação aqui, nós vamos ver, pense os senhores e as senhoras, que o nosso Brasil é uma dessas nações, que faz parte dessa questão do chifre da besta. Pastor, o que significa isso? Significa que você não vai escapar. Significa que nós não iremos escapar. Não tem para onde pular, não tem para onde fugir. Tem um domínio espiritual, que é o espírito da Babilônia, exercendo força no mundo. E as pessoas não estão percebendo. E o Brasil está dentro desse contexto. Na verdade, não é só o Brasil, é o mundo todo está dentro desse contexto religioso, envolvidos pelo espírito da Babilônia. A mulher estava desta forma, desta maneira, e ela tinha um nome. O nome que estava escrito na sua testa significava mistério, a grande Babilônia. Mistério só é mistério até o dia em que ele for revelado. Às vezes as pessoas dizem, Deus é Deus de mistério. Eu discordo, eu penso que Deus é Deus de revelação. Os mistérios de Deus ele revela. Não é do jeito que eu quero, não é da forma que eu quero, não. Ele revela da maneira que ele quer e da maneira que a pessoa passa a buscar as revelações desse mistério. Então a mulher tinha um nome escrito na testa ou na veste, mistério, a grande Babilônia. E ela era, preste atenção porque é religioso isso, ela era a mãe das prostitutas e das prostituições e abominações da terra. Quando diz que ela era a mãe, isso é muito perigoso, porque a gente não pode atirar pedra, ela é a mãe, para aí, mas mãe tem filha. Tem ou não tem? Se é mãe, tem filha. Se não for, se uma mulher, ela nasce, cresce, fica velha, morre, nunca casou, não teve filho, não tem nada, ela não é mãe, ela é mãe? Não. Agora, se ela nasceu, cresceu, casou, teve filhos, ela é mãe. A grande Babilônia, que é a grande prostituta, espiritualmente falando, ela é mãe. Se ela é mãe, ela tem filha. Pastor, e quem são as filhas? As prostitutas menores. E quem são elas, pastor? Procure saber quem são. Procure saber quem são elas. Procure saber quem são elas. E veja que essa mãe das prostituições, que é a grande Babilônia, ela já matou santos, ela era responsável por assassinar santos, e ela era responsável por matar as testemunhas de Jesus. Olha, ela era assassina de santos e das testemunhas de Jesus. Veja, eu posso entender que essa grande Babilônia, que era a mãe das prostituições, que tem também as suas filhas, e que assassinou santo, e que assassinou as testemunhas de Jesus, ela está totalmente envolvida pelo espírito da Babilônia. Olha que situação.
Vamos em frente aqui. O espírito da Babilônia no sistema religioso, atualmente. Vamos abordar essa questão do espírito da Babilônia no sistema religioso atual. Essa prostituição, ela não é prostituição carnal. Pode ter essa conotação de prostituição carnal, mas o aspecto é religioso. Eu falei que é idolatria, e é uma das coisas que Deus abomina é a idolatria. O que significa idolatria, pastor Juvaí? É colocar acima de Deus, ou em pé de igualdade. Quando eu idolatro, eu estou colocando alguém no mesmo nível de Deus, ou acima dele. É abominação. E essa prostituta, essa mãe das prostituições, ela faz isso. Então, no sistema religioso, esta situação, ela vai dizer que essa grande Babilônia, ela propaga o culto ao ego e torna o ser humano amante de si mesmo. É uma propagação do culto ao ego e a elevação do ser humano, do humanismo. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral, o ecumenismo doutrinário que provoca a erosão da fé bíblica. Então veja que esta grande Babilônia no sistema religioso, ela propaga a devassidão daquilo que é moral, dos valores morais voltados para a religiosidade. Além desses valores morais, ela vai propagar, quando eu falo dos valores morais, eu estou falando da rejeição, a rejeição dos valores morais. E quando eu falo dos valores relativos, como por exemplo, aqui diz assim, o relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade da Bíblia, a autoridade bíblica, a autoridade das Escrituras. Então, esse espírito da Babilônia no sistema religioso, ele rejeita a autoridade das Escrituras a ponto de dizer que a Bíblia precisa ser reescrita, ou reinterpretada, ou mudada. É o relativismo religioso. Isso é uma praga, é o sincretismo misturado, é a doutrina do não faz mal, é o pensamento que Deus não está se importando com isso, que Deus abandonou tudo isso. Isso não é verdade, irmãos. Isso é profanação do sagrado. Nós não estamos aqui para dar lição de moral em ninguém, mas o que nós estamos falando é do espírito da Babilônia que está presente no mundo, propagando dentro do aspecto religioso a rejeição da família, a rejeição dos aspectos familiares, daquilo que tem como sagrado. E a partir do momento que você desestrutura, a família, os valores familiares, a partir desta situação, você acaba com a igreja. Por que acaba com a igreja? Porque a igreja é composta de família. É a minha família, é a tua família, é a família do outro. A partir do momento que você diz que a família tradicional, que a família que vem sendo proliferada ao longo dos tempos, está errado, que agora a família é de outra forma, é de outra maneira, que precisa ser mudado, você acaba com a igreja. A igreja é composta de família. E eu entendo nesse aspecto que quando alguém propaga esta realidade, ela está envolvido com o espírito da Babilônia, destruindo os valores morais e os valores espirituais que a humanidade deve ter em relação ao eterno, em relação a Deus. No sistema político-cultural, o espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como, e aí vem, apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas, legalização da prostituição, e aí não é a prostituição religiosa, mas a prostituição física, legalização, incentivo a isso. Quem discordar dessa questão, e agora eu estou falando do aspecto político, do espírito da Babilônia, quem discordar dessa questão de ideologia de gênero, quem discordar dessa questão dos valores que são impostos pelo espírito da Babilônia, essa pessoa é tido como fundamentalista. Ele tem que ser rechaçado,
ele tem que ser rejeitado, ele tem que ser deixado de lado. Tira de lado, porque ele é fundamentalista. É uma pessoa que não merece confiança, quem rejeitar isso. Então, por aí você já percebe que a igreja, ela caminha contra o espírito da Babilônia e estão em colisão. Um vai bater com o outro. Porque eu não posso propagar aqui, irmãos, e ensinar para vocês que abortar está certo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso incentivar que quem quiser entrar no caminho da prostituição para ganhar dinheiro, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Eu não posso propagar a ideologia de gênero, e aqui não é questão de rejeitar ninguém. Cada pessoa deve viver como bem entender. Deus sabe e saberá tratar com cada um, e cada um dará conta de si a Deus. Não tem como fugir desta realidade, desta lei de causas e efeitos. Mas tem valores que são inegociáveis. Eu não posso negociar isso aqui na igreja. A igreja não pode negociar isso. E a partir do momento que a igreja não pode negociar essas coisas, significa que ela está indo em confronto com o espírito da Babilônia. Vão bater de frente. Quando dois trem batem de frente, o que for mais forte vai passar por cima do mais fraco. Pastor, então o que é que vai acontecer? Se prepare para ser perseguido. Eu não sei o que vai acontecer. Talvez essa palavra seja uma palavra reveladora. Se prepare para ser perseguido. Quem quer viver desta forma, desta maneira. No sistema econômico, esse espírito da Babilônia mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza ao dinheiro e ao poder. As pessoas são influenciadas a ganhar dinheiro. Você precisa ganhar dinheiro, você tem que correr, você precisa consumir, o consumismo exagerado. Você precisa trabalhar, você tem que botar para quebrar. Eu não estou discordando disso, você precisa trabalhar, tem que se manter para não ser pesado o outro. Mas tem tempo para todas as coisas, meu filho. Não é o consumismo que vai nos governar, que vai nos dominar. Nós não podemos deixar o consumismo tomar conta da nossa vida. O capitalismo exacerbado, o capitalismo selvagem, invadir a nossa vida e nos dominar. Eu não tenho mais tempo de nada. Eu não tenho mais tempo para minha família, eu não tenho tempo para filho, os filhos ficam numa creche o tempo todo, eu não tenho tempo para ir para a igreja, nem no domingo eu tenho tempo mais, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu vou viver agora como eu quiser. Isto é, deixar os valores espirituais de lado. Você tem que trabalhar, mas você tem que ter tempo para todas as coisas, como disse o velho e sábio Salomão. Há tempo para isso, há tempo para aquilo. Há tempo para trabalhar, há tempo para dormir, há tempo para descansar, há tempo para cultuar, há tempo para divertir, há tempo para passear, há tempo para ganhar dinheiro. Tem tempo para todas as coisas. Se eu pensar que eu só tenho que viver voltado pelo capitalismo selvagem e pelo desenvolvimento de um consumismo exagerado, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, e se você não tiver, você não vai viver? Se eu tiver um carro, eu vou andar com ele, mas se eu não tiver o carro, eu não vou viver do mesmo jeito? Por que eu tenho que voltar a minha vida para o consumismo desta forma e desta maneira? Infelizmente, a igreja está envolvida com isso. Pensa lá nas filhas que eu falei. Então, esse espírito da Babilônia, ele está envolvido em todas as facetas da sociedade. Ele está envolvido, veja, irmão, não tem como a igreja escapar, não tem para onde fugir. Pastor, não vai ter para onde fugir mesmo? Vai ter. Vai ter como fugir, vai ter como escapar, mas vai ter como fugir, como escapar, sabe como? Com o arrebatamento e com a volta de Cristo. Se Jesus não voltar, nós estamos perdidos. Se Jesus não voltar, nós não temos para onde fugir, não tem para onde ir. Por isso eu digo para esta congregação, a nossa esperança é a volta do Senhor. A nossa esperança é a volta de Cristo. A nossa esperança é Ele voltar para arrebatar a igreja, para tirar a igreja desse sofrimento. A igreja que vai estar batendo de frente com o espírito da Babilônia. E aí, como é que você vai se comportar nesse mundo? Você vai se conformar? Você vai aceitar tudo que falaram? Tudo vai entrar de goela abaixo? Vai descer de garganta abaixo? Não, porque agora é desse jeito, é desta forma, a pessoa essa já foi vencido. Essa pessoa já está vencida, já não tem mais jeito para ela, foi vencida. Não estou dizendo para você desrespeitar ninguém, nem sistema nenhum, mas ore para que Deus tenha misericórdia do Brasil e do mundo. Ore para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Não terá como deter o espírito da Babilônia, não tem como.
Não existe possibilidade. Lembra que eu falei que dois trens batendo de frente, um passa por cima do outro? Aí você imagine qual é o trem mais fraco, que vai passar por cima. Não, é a igreja é o trem que vai passar. A igreja vai passar por cima? A igreja vai passar por cima. Cuidado. Busque a misericórdia de Deus. Busque a proteção de Deus. Busque a proteção do Pai Eterno. Porque só Ele terá o poder de nos guardar e de nos proteger de tudo que já veio, ainda vem e futuramente virá em dobro sobre este planeta. Amém, meus irmãos?